pessoal, espero que todos estejam bem. Felipe Assunção aqui falando, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E hoje eu queria falar com vocês aqui sobre auditoria baseada em riscos. Lógico que a gente vai falar de tudo sobre auditoria baseada em riscos, né? E o modelo de risco para auditoria. A ideia aqui dessa conversa hoje é só dar uma introdução sobre o que é esse modelo, apresentar as variáveis da modelagem de risco que a gente tem para auditoria, sem entrar no detalhe de cada uma delas, né? Isso vai ficar para outras aulas. E em uma parte 2, colocar alguns exemplos de escala de mensuração de risco que a gente vê outros órgãos de controle externo, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, como eles fazem essa mensuração de risco em auditoria. Certo? Então essa parte 1 do nosso vídeo aqui eu vou ficar basicamente para os conceitos gerais, para a equação. E pessoal que trabalha com isso, aula bem útil. Pessoal que vai fazer prova de concurso, eu duvido, por exemplo, o concurso agora que a gente vai ter do Tribunal de Contas do Estado de Minas e do TCU, tem auditoria governamental lá nos editais, né? E a gente fala, e lá nas normas de auditoria governamental a gente tem toda essa parte de risco em auditoria. Eu duvido que do que eu vou falar aqui não vai cair pelo menos uma questão em cada uma das provas, porque CESP adora brincar com essas variáveis de risco em auditoria. Então, né, vamos começar a conversar um pouquinho aqui. Pessoal, Pessoal, vamos começar aqui, né? Aquela ideia, já que a gente vai falar de auditoria baseada em risco, vamos definir o que é um risco, primeiro, em termos gerais. É muito importante a gente ter sempre definições claras para a gente partir do básico até chegar em conceitos mais avançados. Então, já que a gente está falando de modelo de risco e auditoria, vamos falar o que é risco. Se nós formos pelo senso comum, pessoal, o que vocês imaginam aí quando eu falar a palavra risco com vocês? Normalmente a gente vai associar risco a alguma coisa ruim, né? Alguma coisa ruim que pode acontecer. Isso normalmente é um conceito que é natural que todo mundo carregue quando a gente fala sobre risco, a gente fala de coisas ruins que podem acontecer, a gente remete a essa ideia de risco. E é essa a definição que a gente vai trazer quando for importar esse conceito para a auditoria. Sempre que eu estiver falando de risco em auditoria, eu vou estar falando de alguma coisa, um evento ruim que pode acontecer. Ah, Felipe, mas eu li na literatura, por exemplo, lá do Instituto de Governança Corporativa do Brasil, que o risco pode ser uma probabilidade de um evento bom ou de um evento negativo, positivo ou negativo, né? Pessoal, beleza. Lá para o Instituto de Governança Corporativa do Brasil, pode ser as duas coisas. Mas o que eu estou dizendo é, no senso comum, a gente normalmente associa risco a uma coisa ruim, não é? Por exemplo, quando eu vou atravessar uma rua e eu penso em tudo de ruim que pode acontecer quando eu vou atravessar a rua, eu ser atropelado, eu escorregar e cair, ou qualquer outro evento que possa acontecer, um pombo cagar na minha cabeça enquanto eu atravesso a rua. E isso são eventos ruins que normalmente eu associo a risco. Você não vai me ver acordando normalmente num belo dia de manhã, que maravilha, nossa, hoje eu tô num risco de ganhar a Mega Sena, né? Você não vai ver ninguém falando isso, porque ganhar a Mega Sena é um evento bom, então você não vai ver ninguém normalmente associando riscos intuitivamente à ocorrência de eventos bons. Normalmente a gente associa riscos a eventos ruins. E olha pra vocês verem que legal, às vezes sem saber, intuitivamente, nós já trabalhamos com gestão de risco o tempo inteiro na nossa vida. Igual eu falei, eu vou atravessar a rua. Então tem alguns riscos ali naturais àquela atividade, ou riscos inerentes naquela ação de atravessar uma rua. E normalmente eu faço a gestão desses riscos, né? O que é fazer a gestão desses riscos? Por exemplo, se eu tenho um risco de atropelamento, eu vou tentar, às vezes, mitigar esse risco. Mitigar como? Vou atravessar uma faixa de pedestres, num sinal de pedestre aberto, vou olhar para os dois lados. Então, assim, eu vou tomar precauções para mitigar esse risco, certo? Ah, se eu tenho um carro, então, se eu tenho um carro, eu tenho um risco desse carro ser roubado. Concorda comigo? Furtado? O que eu posso fazer com relação a isso? Eu tenho várias formas de gerir esse risco, né? Por exemplo, eu posso transferir esse risco, né? Contrato um seguro para o carro. Eu posso tomar algumas atividades ali para mitigar esse risco do carro ser roubado. Por exemplo, eu vou colocar ele no estacionamento, não vou parar ele na rua, vou botar ele numa garagem.
Eu posso aceitar esse risco, né? Às vezes o custo-benefício de tomar qualquer medida para mitigar, reduzir ali o risco não é um custo-benefício bacana na minha avaliação, então eu deixo ele na rua. Ou eu posso eliminar o risco, né? Nesse caso, o que é eliminar o risco de carro ser roubado? Eu posso vender o carro. Se eu não tiver carro, aí eu não tenho risco de ser roubado, concorda comigo? Então, intuitivamente, na nossa vida a gente toma decisões, faz essa relação custo-benefício. Igual eu falei, eu vou avaliar o custo-benefício de, por exemplo, pagar para parar numa garagem ou de contratar um seguro, antes de tomar a decisão de fazer aquela resposta a risco, né? Na auditoria não é diferente, gente. Por que tudo que eu vou fazer na vida eu tenho que avaliar custo-benefício? Porque na auditoria, quando eu vou fazer uma auditoria, o auditor ele é limitado, né? Normalmente eu tenho uma equipe de auditoria ali, eu tenho um limite de horas para alocar num trabalho de auditoria. Então, já que esses recursos são finitos, eu tenho que alocá-los no trabalho da melhor forma possível. E é nisso que surge o que a gente chama de abordagem de auditoria baseada em risco. Para que serve essa abordagem de auditoria baseada em risco? Pessoal, não tem mistério. A abordagem de auditoria baseada em risco, ela, na verdade, é um mecanismo, né, que a gente vê na literatura, nas normas, que a gente vai utilizar para gerenciar o que a gente chama de risco de auditoria. O risco de auditoria, eu já vou trazer o conceito deles para vocês. Mas lembrando, risco, a gente já associou que é alguma coisa ruim que pode acontecer na auditoria. E toda essa gestão de risco que eu vou fazer dentro do trabalho de auditoria é para alocar meus recursos de maneira eficaz e eficiente. Ou seja, eu vou alocar a mão de obra que eu tenho dos auditores, né, as horas que eu tenho, a minha tecnologia que eu tenho disponível para o trabalho, para áreas onde eu vou ter um maior risco, ou seja, a maior probabilidade de acontecer uma coisa ruim para o auditor, que é esse nosso risco de auditoria. Então, toda essa abordagem de auditoria baseada em risco, ela tem por objetivo aqui ajudar a gente nessa distribuição do esforço, do orçamento e dos recursos que eu tenho no trabalho de auditoria para áreas daquele objeto que eu estou auditando ali que são mais sensíveis e podem me causar distorções, não conformidades, ou no caso de operacionais, né, podem ter ali desatendimento de critérios relevantes, que é isso que o auditor quer identificar e reportar para o usuário da informação caso ocorra, certo? Então, Felipe, esse modelo de risco em auditoria é para o auditor literalmente se preocupar com aquilo que é mais importante para ele não incorrer no risco de auditoria, tendo em vista que os recursos dele são limitados. A ideia é essa. E o que é o risco de auditoria? O que é dar errado aqui? O que pode dar errado na vida do auditor? Aí que é interessante também, pessoal. Vamos primeiro, antes de passar o slide, no Gogó. Vamos entender uma coisa. O auditor, pessoal, ele é um terceiro, né? Que normalmente é contratado no setor privado ou designado no setor público para emitir uma opinião sobre se um objeto foi elaborado, mensurado de acordo com os critérios, ou seja, de acordo com a regra do jogo, aquilo que deveria ter sido. Seja em auditorias financeiras, conformidade operacionais, que a gente já teve um vídeo aqui explicando os tipos delas, né? E aí o que acontece? Vamos supor que esse auditor designado ou contratado, ele vai lá e fala que está tudo ok com o objeto. Passa 2 meses, o usuário da informação, né, o usuário do relatório do auditor, descobre, seja por algum furo de imprensa, de alguma forma ele descobre que na verdade tinha um problema naquele objeto. Tinha uma distorção, uma não conformidade, um desvio ali de critério muito relevante e o auditor não reportou. Poxa, o usuário vai ficar chateado com a gente, né? Porque a gente é designado para fazer isso, a gente é independente para fazer isso e a gente não conseguiu pegar esse problema. Isso atrapalha diretamente o que, pessoal? A nossa credibilidade. O patrimônio mais precioso que um auditor tem é a credibilidade dele. Imagina, por exemplo, como é que ficam abaladas lá no setor privado quando sai um escândalo, por exemplo, aquele da Americanas, né? A Americanas era auditada por uma firma terceirizada, uma das maiores do planeta, e eles não
falaram para os usuários, ou seja, para os investidores e para os credores, né, por meio do relatório de auditoria deles, que estava tendo aquele problema lá com os fornecedores e os empréstimos e o reconhecimento de juros da Americano. Um probleminha ali, não lembro se foi de 20 ou 40 bi, que era extremamente relevante no patrimônio da Americanas. E aí? É difícil, né? Agora eu vou ter que continuar confiando nesse auditor. Todas as grandes firmas de auditoria, gente, querendo ou não, vocês vão ver que quando a gente fala de risco de auditoria, é o risco da gente errar o que a gente vai colocar no relatório e, querendo ou não, passar um erro adiante para o usuário. Isso acontece, toda e qualquer profissão a gente erra. O que a gente trabalha é para minimizar essa chance de ocorrer esse erro, né? Essa falha por parte do auditor. E é nisso que essa auditoria baseada em risco também ajuda a gente. A gente preocupar com aquilo que é relevante para não correr o risco de deixar passar alguma coisa grande, que faria diferença na vida do usuário da informação, certo? E nisso, pessoal, a gente recai aqui no conceito do que é o risco de auditoria. O risco de auditoria é literalmente eu emitir uma opinião inadequada ou inapropriada às circunstâncias. Quais são as circunstâncias? É quando existe uma distorção, uma não conformidade ou um desvio de critério relevante e, ao mesmo tempo, eu não estou contando isso para o usuário. Esse era o meu objetivo e eu não estou conseguindo cumprir ele. Então, nesse momento, meu risco de auditoria se materializa. É o risco de eu emitir uma opinião inadequada. Falar que não tem um problema, quando na verdade existe. Obviamente, a gente sabe que o auditor tem uma força limitada de trabalho, não consegue ver tudo num objeto de auditoria. Então, já que a gente não consegue ver tudo, isso não seria interessante a gente focar naquilo que é mais relevante dentro do objeto para não deixar nenhum elefante branco passar sem a gente contar isso para o usuário? É isso que é a ideia da auditoria baseada em riscos, né? Tudo vai gerar em torno dessa questão de eu minimizar, ou seja, de eu gerenciar esse risco de auditoria até um patamar que me seja aceitável como auditor. Lembrando, gente, a gente sempre tem algum risco de errar na auditoria. Então, o que normalmente as firmas do setor privado fazem, os órgãos do setor público também fazem, é definir qual seria um risco máximo tolerável ali, né, que eles colocam, um risco mais tolerável que eu vou trabalhar em cima dele, que eu não posso exceder essa margem de risco, que seria ali o meu apetite de risco da instituição. Então, assim, por exemplo, aqui no Tribunal de Contas de Minas, qual que é o nosso percentual de risco de auditoria que a gente aceita? 5%. Que é o que a maioria dos órgãos nacionais e internacionais trabalham. Se a gente pegar os manuais do próprio IFAC, que elabora as normas, né, que é o órgão responsável pelas normas de auditoria, o manual deles implicitamente trabalha com a margem de erro de 5%. Eu falei, as empresas do setor privado trabalham com margem de erro de 5% nesse risco de auditoria. Nossa, Felipe, mas 5% é muita coisa, né? Gente, 5% implica que tudo que a gente faz na auditoria, tudo que a gente afirma nela, a gente faz isso com 95% de confiança, que já é muita coisa. Ou seja, quando a gente bate no peito e fala a nossa opinião, na minha opinião, o objeto aqui está adequado em todos os aspectos relevantes de acordo com o critério, eu estou falando isso com 95% de segurança. Por isso que é a seguração razoável, a auditoria, né? A gente já fez a distinção lá entre a auditoria e trabalho de revisão, que é a seguração limitada. Felipe, como é que é esse tratamento de riscos dentro da seguração limitada? Aí que tá, pessoal. Teoricamente, pela norma de asseguração limitada, eu não tenho ali fase de identificação e avaliação de riscos, então eu não trabalho muito com esse modelo lá dentro. Lembra que é um diagnóstico, a revisão limitada? Então, assim, isso aqui é um modelo mais aplicado em trabalhos de auditoria mesmo, certinho? Se a gente desmembra esse conceito aqui para auditorias operacionais, conformidade financeiras, é basicamente adequando o conceito a cada um dos objetos, né? O que é um risco de auditoria numa auditoria financeira, por exemplo? É o risco de eu emitir uma opinião sobre as demonstrações financeiras falando que não tem problema nenhum, que não tem situação relevante, né? Quando na verdade existia e eu não falei para o usuário. Olha o meu problema aí.
Quando eu falo de operacionais de conformidade, gente, que o objeto varia, mais. Porque a auditoria financeira sempre o objeto ali é informação contábil, demonstrações contábeis, né, financeiras. Nas auditorias operacionais de conformidade, como a gente tem essa variação de objeto, o risco aqui se materializa quando existe algum problema naquele objeto, né, algum desvio, alguma não conformidade relevante. Mas mesmo assim, eu falo com o usuário que não tem problema nenhum. Então eu emito o relatório falando que não tem problema em cima daquele objeto, que o objeto está adequado, quando na verdade existiam algumas discrepâncias lá com relação aos critérios que estavam sendo usados para avaliar. Isso é a materialização do risco de auditoria operacionais de conformidade. Eu lá, por exemplo, eu estou avaliando as transações da Secretaria de Saúde no aspecto de conformidade. Aí existem não conformidades relevantes para o órgão em algumas determinadas compras. Eu, como auditor, não vi isso, não detectei isso, e por consequência falei no meu relatório que estava tudo ok. Passa 2 meses, chega uma denúncia lá no tribunal, a gente vai apurar e realmente um problemão. Aí a gente se pergunta, pô, a auditoria não viu isso aqui não? Aí que é o problema, né? É o risco de auditoria se materializando, ok? Então, pessoal, o que a gente pode se perguntar agora? Essa noção de riscos de auditoria, esses conceitos de risco de auditoria, eles estão previstos nas nossas normas, né? Nas nossas NBASP, que aí é matéria de todos os editais lá, de provas agora, Tribunal de Contas de Minas, TCU, tudo que vai cair auditoria governamental vai ter essas NBAs, gente. E esse o conceito de risco de auditoria, de modelo de risco aplicado à auditoria, está tudo lá nessas normas. E o que acontece? Quais auditorias lá de operacional, financeiro e conformidade que tem que usar essa ideia do paradigma de risco em auditoria dentro dos trabalhos? Aqui eu quis trazer um destaque, pessoal. Porque todas as auditorias, operacional, conformidade e financeira, têm que trabalhar com esse conceito de risco de auditoria. Se eu pego lá a norma de princípios de auditoria de conformidade, né? Ela vai me falar o quê? As auditorias devem ser conduzidas de forma a administrar. O que eu falei? Administrar, gerenciar, reduzir o risco de auditoria ao nível aceitável. Lembra, gente? A gente nunca reduz isso aqui para zero. E quanto mais a gente quer reduzir isso aqui, Felipe, por que você não reduz de 5% para 1%? É porque nessa redução o meu trabalho não aumenta linearmente, é exponencialmente. Para diminuir a 1% o risco de auditoria, gente, é quase um trabalho que fica inviável para a auditoria. 95% de confiança já é muita coisa, 99% é quase inviável, 100% não existe. Além disso, outras falhinhas que tem lá nessa norma, né? A consideração do risco de auditoria é pertinente tanto em trabalhos de certificação quanto em relatório direto. Ou seja, não cai na pegadinha. Tanto os dois, a gente já viu na outra aula esses dois tipos de trabalho. Se eu estiver falando de trabalho de certificação ou trabalho de relatório direto, é aplicável aos dois, ok? Ela é um pouquinho mais intuitiva. O modelo de risco em auditoria ele é mais intuitivo nos trabalhos de certificação. Isso é fato. Agora, o conceito de risco de auditoria é aplicável em todo qualquer trabalho, ok? E além disso, a própria norma fala com a gente, o auditor deve considerar 3 dimensões diferentes do risco de auditoria: risco inerente, controle e detecção. Já está dando esse spoiler para a gente aqui de um desmembramento que a gente vai ver dessa parte de risco. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Parte de operacional, norma 300 aqui tem 28. Risco de auditoria, parte integrante de todo o processo da auditoria operacional. Tem que estar lá. E na financeira, gente, é até difícil escolher qual ponto da norma que a gente vai pegar para colocar aqui, porque nas 38 normas a gente fala de risco de auditoria, praticamente. Então não existe. Então eu trouxe aqui o da norma 200, que é a guarda-chuva de todos, 200 item 7, né? A exigência de que o auditor identifique e avalie riscos de situação relevante, que são parte integrante ali do nosso risco de auditoria. Então, essas normas trabalham com paradigma de risco de auditoria. Então, ou seja, eu tenho o conceito de risco de auditoria para todas as normas. E aí, pessoal, além do conceito de risco de auditoria, essas normas elas trazem para a gente uma forma de modelar esse risco de auditoria dentro dos trabalhos. Porque uma vez que eu tenho esse conceito do risco de auditoria, eu tenho também que saber como que eu vou modelar ele dentro do trabalho. E aí, corta até para mim aqui, deixa eu falar com vocês. Pessoal, vamos lá. Conceito de risco de auditoria. Eu tenho que, por norma, todas a operacional, a conformidade financeira, tem que utilizar ele.
Agora, como que eu vou trazer esse conceito, operacionalizar ele dentro do trabalho? Eu preciso modelar isso para operacionalizar ele. Então, algumas normas também oferecem modelo. A norma de auditoria financeira, a norma de auditoria de conformidade. A operacional cita brevemente, mas não equaciona o modelo ali. Eu preciso de um modelo para trabalhar isso. O modelo que as nossas normas do setor público, a do setor privado, o setor privado internacional, o público internacional trabalham hoje, é um modelo que foi, se eu não me engano, foi criado pelo AICP, se eu não me engano, em 1967. 67, acho que é isso, não importa muito a data. Mas é um modelo que entranhou em todos os normativos e é o que a gente usa hoje na prática para gerenciar esse risco de auditoria. E eu não quero explicar esse modelo por vocês por slide, não. Eu quero jogar num quadro aqui, no meu quadro imaginário, que vai ser um Excel, tá bom? Então nós vamos voltar aqui. Eu vou abrir um Excel para a gente trabalhar esse modelo. Lembrando, gente, é um modelo. Vai ter matemática? Vai, mas é tranquilo. Não se assuste, quem não gostar de matemática aí, minha dica é comece a gostar. A gente sempre usa em auditoria. Agora, muito antes do que a matemática, não conceito muita matemática aqui agora não, eu quero fazer com vocês no gogó, no português, porque matemática ela só faz sentido se a gente tiver uma interpretação do problema por trás dela, é muito mais a interpretação do caso do que a conta em si, né? A gente não faz mais contas aqui do que operações básicas, adição, subtração, divisão, multiplicação, de vez em quando um expoente, uma taxa de juros, mas nada muito difícil, aqui ninguém mexe muito com matemática avançada, mas o básico a gente tem que saber, e a maioria dos problemas de matemática é que interpretação. Então vamos fazer uma interpretação aqui, olha só. Eu falei com vocês ali do RA, né, o risco de auditoria. E também falei com vocês, deixa eu pegar, eu tenho toque, tá gente, vou deixar tudo centralizado aqui. E o risco de auditoria, a gente falou ó, no gogó. Quando que o risco de auditoria materializa? Quando existe uma distorção, não conformidade ou desvio relevante de algum critério, né? E ao mesmo tempo o auditor foi incapaz de perceber aquele problema, ele deixou passar e colocou no relatório dele. Isso é a materialização do risco de auditoria. Então, ó, no gogó tem duas coisas que tem que acontecer para o auditor materializar nesse risco, concorda comigo? Que é o quê? Tem que existir, colocar aqui uma distorção relevante, não conformidade relevante, ou desvio relevante, ok? Desvio relevante, distorção relevante, vamos deixar só o DR aqui, tá? Desvio, distorção relevante, o desvio mais é operacional, distorção relevante é o jargão da auditoria financeira, não conformidade relevante é o de conformidade. Estou usando os três jargões aqui, mas eles vão variar de acordo com a fórmula, tá? De acordo com a auditoria que a gente está fazendo. Tem que existir esse problema relevante, esse não atendimento relevante de critério aqui, e ao mesmo tempo, o auditor não detectou o problema, certo? Só que vai ficar gigante escrever isso aqui. Vamos colocar aqui não detectou. Acho que é assim. Aí, veio bem. Então eu estou dizendo que para essa coisa ruim aqui materializar, né, o auditor errar a opinião dele, tem que ter um problema, uma não conformidade, uma distorção, desvio relevante no meu objeto de auditoria. Ele tem que estar lá, esse problema relevante. E eu, como auditor, vou chegar lá e não vou conseguir pegar ele. Eita ferro, né? Olha pra vocês verem, pessoal. Vamos aqui um pouquinho no gogó. Isso aqui vai acontecer se esses dois acontecerem. Concordo comigo que o fato de existir uma distorção, não conformidade, um desvio relevante no objeto, sem que o auditor nem tá olhando para ele ainda, né? Esse problema já tá lá dentro. O auditor começa a auditoria, esse problema já tá lá. Não tem nada a ver com o auditor isso aí. Agora, você concorda comigo que o fato de existir ou não esse problema lá é um evento negativo na vida do auditor também? Não é um problema que vai acontecer para ele? E não é um problema que está condicionado a uma probabilidade de ocorrência. Pode ser que tenha essa distorção, essa não conformidade relevante, pode ser que não tenha. Então eu tenho que avaliar qual que é a probabilidade disso acontecer. Se é uma probabilidade de acontecer alguma coisa ruim,
a gente pode associar um Rzinho a esses dois aqui e chamar de RDR ou RNCR, né? Risco de situação relevante, risco de não conformidade relevante. E o fato também do auditor ir lá, com o trabalho dele, esforço dele, fazer os testes dele e não pegar essa distorção, essa não conformidade relevante, também é uma coisa ruim que pode acontecer na vida do auditor, concorda comigo? Então, isso aqui eu posso associar com a probabilidade de ocorrência também. É um risco de não detectar aquele problema, certo? Ou seja, o risco que eu tenho de errar minha opinião, ele é uma função, ele depende aqui do risco de ter um problema lá e ao mesmo tempo, isso aqui tem que acontecer os dois juntos, tá, gente? E ao mesmo tempo eu não ver esse problema, como auditor. Então eu posso dizer, por exemplo, que o RA, esse risco de auditoria, ele vai ser dado, né? Desculpa. Ele vai ser dado... Peraí. É que o Excel não aceita eu simplesmente colocar um igualzinho aqui, né? Peraí. Gente, vamos colocar um espaço aí. Ele não aceitou o espaço. Beleza. O meu risco de auditoria, ele vai ser dado em função desses dois eventos acontecerem simultaneamente. E já que os dois são probabilidades de ocorrência, né? Probabilidades, eu posso substituir esse E aqui por qual operação básica da matemática? Já pela regra matemática e estatística da coisa. Eu preciso que os dois aconteçam ao mesmo tempo. Então eu estou trabalhando na probabilidade conjunta, né? Qual a probabilidade conjunta desses dois acontecerem? O que eu vou colocar aqui? Uma multiplicação, pessoal. Uma multiplicação. Então o que eu estou querendo dizer é que a probabilidade de eu errar minha opinião é igual à probabilidade de existir um problema relevante, um não cumprimento de critério relevante dentro do meu objeto e ao mesmo tempo eu não conseguir pegar esse problema. Olha vocês verem que legal. Isso aqui, pessoal, quando a gente abrevia, vamos abreviar um pouquinho, o risco de não detectar, o que a gente chama aqui de RD, né? Que é o que a literatura e a norma vai colocar. O nosso RD, lembra disso, tá, gente? Quem estiver trabalhando com isso, quem for fazer prova sobre isso, isso aqui é uma variável complexa, porque ela tem uma semântica negativa. É o risco de eu não detectar um problema. O risco de eu não detectar uma distorção relevante. Aqui é um risco de semântica positiva. É o risco de existir a distorção relevante, ou a não conformidade relevante, ou o desvio relevante. Tudo bem? Esse aqui, pessoal, é o famoso modelo de risco em auditoria. Só que é uma forma de eu modelar, né? E isso numa forma matemática, é uma forma de eu modelar o risco de auditoria para aplicar nos meus trabalhos aqui. Então, o que eu estou querendo dizer? Toda vez que a gente vai fazer um trabalho, a gente pega o nosso objeto e avalia as transações, as coisas que estão acontecendo dentro do objeto. Aí, pode ser que eu me depare com uma situação nele que me dê uma ideia, poxa, essa situação que está acontecendo aqui, ela provavelmente vai me gerar uma não conformidade relevante. Ela tem, por exemplo, 80% de chance de gerar uma não conformidade relevante. E eu já tinha meio que adiantado para vocês que o RA, a gente normalmente fixa ele. Todas as instituições colocam um patamar máximo de RA para trabalhar em cima deles. A maioria, praticamente, olha, eu já trabalhei em 3 empresas do setor privado, trabalho aqui no Tribunal de Contas do Estado de Minas, conheço a metodologia de vários outros tribunais, vários organismos exterior, várias outras empresas de auditoria, e o normal é o pessoal trabalhar com 5% aqui de risco de auditoria. Então, se eu tenho 5% de risco de auditoria e eu estou atribuindo aqui com base numa análise que eu faço de uma determinada transação ou situação dentro do objeto que tem um risco de não conformidade ou situação relevante aqui em 80% naquela situação, o que eu vou ter que fazer aqui para fazer essa conta fechar matematicamente? Eu vou ter que definir meu RD. Aí, se eu quiser definir meu RD, gente, o que eu vou fazer aqui? Olha, se o RA é igual ao RDR vezes o RD é igual ao RA dividido por RDR, concordam comigo? Então, se eu pegar aqui os 5% e dividir por 80%, ele vai me dar um RD aqui de 6%. O que isso aqui está querendo dizer? Se eu estiver trabalhando com risco de auditoria de 5%, meu
risco de situação relevante, eu tiver avaliado ele a 80%, o que eu posso assumir como auditor de risco de detecção é de 6%. Porque se eu assumir mais RD do que isso aqui, o que vai acontecer com o RA? Ele vai subir a um patamar não aceitável para mim. Ok? Vou jogar isso aqui. Por exemplo, aqui estão os mesmos números. Ok? Só que agora, imagina que eu aceitei para essa situação um RD de 20%. Quanto que vai virar meu RA, gente? Quanto vai virar meu RA? Ele vai virar 16%. 16% de chance de emitir um relatório de auditoria errado, inapropriado. Eu posso aceitar para mim? Não. A minha instituição aceita só até o limite de 5%. E é assim que a gente vai trabalhando. Agora, olha para vocês verem. Vou apagar essa linha aqui. Se o meu RD é de 6%, quer dizer que eu só aceito 6% de risco de não detectar um problema. Então, se eu só aceito 6% de risco de não detectar o problema, aquela situação, quer dizer que eu vou trabalhar muito em cima daquele problema, né? Olha um outro caso oposto aqui, gente. Eu tenho um RA de 5%, certo? E agora eu estou avaliando uma situação ali dentro do objeto do trabalho que tem 20% de chance de ter uma distorção relevante. O que acontece com o meu RD? Ele aumenta, né? Porque como eu estou olhando agora uma transação ou uma situação que tem menos chance de dar uma distorção relevante, eu posso aliviar a mão um pouco. E eu alivio essa mão da auditoria no RD. Eu posso aceitar até 25% de chance de não detectar aquele problema e ainda assim manter meu risco de auditoria no patamar aceitável. O que isso aqui quer dizer, gente? Quando eu estou aumentando o RD, quer dizer que eu estou mais propenso a aceitar o risco de não pegar o problema. De não pegar o problema quer dizer que eu estou trabalhando menos para pegar ele. Vocês concordam comigo? Isso aqui não é uma variável muito intuitiva, igual eu falei com vocês. Normalmente, porque ela é uma variável de semântica negativa. Normalmente, algumas metodologias, não é a norma, algumas metodologias tendem a trocar essa variável por uma variável que chama nível de confiança. O que é o nível de confiança? Ele é igual a 1, né? 100% menos o RD. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando eu tenho um RDR aqui, uma situação relevante de 80%, eu vou precisar de um nível de confiança de quanto? De 1 menos 6%. Ou seja, eu vou precisar fazer procedimentos que me deem 94% de confiança que eu não estou deixando o problema passar. E no exemplo aqui de baixo, quando eu diminuir a minha ameaça ali de situação relevante ou conformidade relevante, eu posso baixar esse nível de confiança para 75%. Em qual dos dois que eu trabalho mais? Obviamente, no de 94% aqui, ou RD de 6%. E esse trabalhar mais, gente, olha que interessante. A auditoria baseada em riscos não é para distribuir meu esforço de auditoria de maneira eficiente e eficaz no trabalho? O que é isso? Eu vou dar maior atenção, vou fazer mais testes, mais amostras, vou ter mais trabalho, onde eu tenho maiores riscos de distorção relevante. Ao passo que onde eu tenho menores riscos aqui de situação relevante, eu vou fazer menos trabalho de auditoria. Isso é auditoria baseada em risco. Basicamente, o que é o trabalho do auditor, gente? A gente chega em campo, tem ali o RA definido na cabeça, né, 5%, e aí a gente começa um trabalho que é o mais extenso da auditoria, que é a identificação e avaliação de risco. Na norma de auditoria financeira, que é a norma 315, é a norma mais extensa que a gente tem das 38 normas. Identificação e avaliação de risco. É o núcleo da auditoria baseada em risco. O que é identificar e avaliar risco? É eu identificar quais são os riscos no meu objeto, né, distorção, não conformidade, relevante e tudo mais, e atribuir valores para eles. E aí, pessoal, muito cuidado, tá? Essa atribuição de valores, é lógico que a gente está mexendo com um modelo matemático aqui. Então, a gente utiliza uma matemática por trás. Eu vou dar uma aula depois só de como atribuir valores a esses riscos, tá? Mas o que eu quero que vocês saibam por enquanto? Essas medidas aqui, elas não são para ser cientificamente perfeitas. Eu já vi cair em concurso. A SESP falando, por exemplo, isso aqui eram medidas cardinais. Não é cardinal exatamente, é ordinal. É só para dar ordem de importância. Eu estou falando que esse risco é mais importante que esse na hora que eu for priorizar a alocação de recursos auditores, da auditoria.
Então, basicamente, esses números aqui não é para ser uma ciência exata, não. É só para eu dar uma ordem de prioridades, o que eu tenho que mexer no trabalho de auditoria. Tranquilo? Tanto é que no dia a dia a gente nem usa números. A gente atrela números a escalas qualitativas, por exemplo. Então a gente trabalha com escalas qualitativas, enquanto nossa metodologia roda contas matemáticas lá na maior parte dos casos. Isso em firmas de auditoria também é uma prática muito comum. Mas o que é mais importante a gente entender? É que esse modelo de avaliação de risco, ele vai me dar uma ideia de onde que eu tenho que alocar recursos, certo? E olha pra vocês verem que legal. Normalmente banca, aí pra galera dos concursos agora, banca adora brincar com essas variáveis aqui. Vou até brincar um pouquinho com elas aqui com vocês também. Quer ver? Deixa eu sair dessa apresentação aqui. Deixa eu sair aqui, só abrir uma canetinha. Aí, pessoal, olha só. Banca adora mexer com isso aqui. Imagina o seguinte, eles gostam muito de mexer com as variáveis. Imagina, mantendo tudo constante, eu vou lá e aumento meu risco de situação relevante. Né? Eu saio de 20 para 80. O que tem que acontecer com o RD para o RA se manter igual? O RD ele tem que diminuir. Concorda comigo? Então, eles têm uma relação inversamente proporcional. Quanto maior o RDR, menor tem que ser o RD. Por quê? Menor tem que ser a minha propensão a aceitar que eu não vou ver o problema ali nos meus testes de auditoria. Pessoal, o RD aqui, o nosso RD, já dando um spoilerzinho, que já está no outro slide ali também, ele tem a ver com o volume de testes substantivos de auditoria que eu vou fazer. Por enquanto, o nome dele é só como testes. Ele conversa com testes. Então, quanto menor o RD, maior vai ser a extensão dos meus testes que eu vou fazer, porque menor a minha propensão a aceitar que eu não vou pegar um problema. Quando você está sentindo que tem um problema maior ali, você não vai colocar mais esforço? O que é colocar mais esforço? Aumentar a extensão de teste, fazer vários testes com o mesmo objetivo, a natureza de teste, né? Fazer o teste em épocas diferentes. Então, assim, isso mexe na natureza, na época e na extensão dos meus testes, ok? Banca adora mexer com isso aqui. Agora, quando eu estou falando de nível de confiança, aí a relação dele com o RDR aqui é diretamente proporcional, né? Quanto maior meu risco de situação relevante, maior a confiança que eu vou precisar nos testes. Ok? Ah, não, deixa eu fazer a setinha bonita aqui, gente. Maior vai ser o nível de confiança que eu preciso aqui para esses testes, tranquilo? Então, assim, isso para manter meu risco de auditoria constante, tá, pessoal? Agora, imagina se eu vou aumentar meu risco de auditoria. Legal, vamos pensar assim. Ah, não, eu vou trabalhar com risco de auditoria, agora eu vou trabalhar com ele a 10%. E eu tenho aqui 80% de RDR. O que acontece com o meu RD? Ele vai subir. Ué, porque se eu estou aceitando uma maior probabilidade de emitir uma opinião errada e o risco de ter o problema esse se manter igual no primeiro caso aqui, obviamente eu não vou fazer tanto esforço para apurar aquele problema quanto eu faria aqui quando o meu risco de auditoria máximo tolerável é 5%. Então aqui, obviamente, o meu RD vai subir. Logicamente, o que vai acontecer com o meu nível de confiança aqui, que eu preciso nesse caso, vai diminuir. Então essas somente são as relações dessas variáveis desse modelo de risco em auditoria. Só que melhora, pessoal, melhora. Melhora ainda mais. Por quê? O que acontece? Essa variável aqui, o risco de situação relevante, de não conformidade relevante, e para a gente trabalhar melhor com ela, a gente segrega ela em outros componentes. Igual o risco de auditoria, a gente segregou em 2 componentes aqui, essa variável, ela consegue ser segregada também. Por quê? Imagina o seguinte, quando que vai existir uma distorção, uma não conformidade, um desvio relevante dentro de uma entidade ali onde eu estou avaliando o meu objeto? É qualquer tipo de transação que pode resultar num problema relevante dentro do objeto? Nem sempre, gente. Eu tenho uma questão de relevância, né?
E olha, vocês veem que tudo que eu estou falando de relevância aqui, o que é essa relevância que eu estou usando aqui? De distorção relevante. O que é meu relevante dentro desse modelo? Lembra que eu vou aplicar esse modelo no planejamento do meu trabalho, lá na identificação e avaliação de risco. Se eu estou falando de relevância aqui dentro, você lembra a gente o quê? A gente teve uma aula de materialidade. Então, para me falar nessa relevância aqui dentro, eu estou sempre com a materialidade na cabeça. Qual materialidade? Vamos ver se vocês lembram lá da aula. Materialidade de execução, que é a que eu uso para o trabalho, para planejar e executar o trabalho. Se vocês não lembram, volta lá na aulinha de materialidade. Aí o que acontece, pessoal? Quando que vai existir um problema relevante aqui dentro da entidade? Olha, lembra que isso aqui é responsa da entidade. As bancas também adoram essa questãozinha. O risco de distorção, de não conformidade, de desvio relevante, às vezes ele é chamado também de risco residual. Eu vou explicar depois por que chama de... Algumas bancas chamam ele de risco residual, apesar de eu odiar essa nomenclatura. Não sei de onde é que... Eu nunca vi um livro técnico falando risco residual, uma norma falando isso. Mas agora, livro de autor aí, tem um monte, banca adora isso também, não sei de onde é que eles tiram esses nomes. É só para complicar a vida do concurseiro mesmo. Mas também é chamado de risco residual. Vou colocar aqui um RR para vocês lembrarem. Depois eu vou explicar por que eles consideram ele residual. Vocês vão entender. Depois da explicação fica mais fácil entender os conceitos. Aí o que acontece, pessoal? Quando que vai existir um problema relevante dentro da entidade, ali dentro do meu objeto? O meu objeto é produzido pela minha entidade, né? Meu órgão ali, minha entidade auditada. Quando que vai existir um problema relevante ali? É qualquer transação que gera um problema relevante. Vou pegar ali na auditoria financeira. Auditoria financeira. Vamos supor lá que o pessoal tem uma transação que é dentro da entidade que é assinatura de uma revista, de um periódico. Aquela coisa bem antiga mesmo, lá dentro pro órgão público. Imagina que eu tenho uma não conformidade, né, nessa contratação dessa revista. Só que o valor dela, em questão de materialidade, é baixíssimo. E tem uma probabilidade alta de acontecer aquela não conformidade, mas o impacto dela no contexto do órgão seria baixíssimo. É uma não conformidade relevante? Não, tecnicamente. Agora, eu tenho a transação lá que é compra de imobilizado, né? E nessas compras pode ter uma não conformidade relevante ou uma distorção relevante dentro delas. A probabilidade é alta e na hora que eu vou avaliar o valor, poxa, o valor aqui dessas transações é bem alto dentro do orçamento aqui do órgão, né, da entidade. Então, se tiver um problema aqui, ele vai gerar uma não conformidade ou uma distorção relevante. Porque é aquela transação. É natural daquela transação, às vezes por uma questão de valor dela, de impacto financeiro, que ela pode gerar uma maior repercussão. É uma característica natural dela. Outra coisa também, às vezes eu tenho, em auditoria financeira, né? Eu tenho transações que normalmente elas são relevantes e é muito notório que órgãos públicos erram ela. Por exemplo, provisão para contingência, gente. Poucos órgãos públicos fazem reconhecimento e quando fazem não é aquele reconhecimento mais adequado do planeta. Provisão para contingência. Normalmente já é um risco de situação relevante bem alto. Certo? Aí o que acontece? Sabendo disso, eu já na hora que identifico que existe essa situação, que não estou vendo um reconhecimento de provisão ali, já minha luzinha amarela de alarme começa a acender. Posso ter um problema relevante aqui. Mas é por uma questão que é inerente a esse tipo de transação e não ser reconhecido. Normalmente o pessoal não sabe mexer muito bem com ele. Então, assim, eu tenho transações que naturalmente ela tem um condão maior, uma probabilidade maior de me gerar um problema relevante do que outras. Por exemplo, não é a assinatura de revista que vai dar um problema se tiver uma coisa errada dentro do órgão público. Agora, uma arrecadação de receita tributária, um imobilizado. Às vezes o estoque é pequenininho, né? Nem tem condão de gerar uma situação relevante tão grande. Então eu tenho que ir avaliando isso. Isso não é chutômetro do auditor. A gente tem normas para dar um guia para a gente como a gente faz essa identificação e avaliação de risco. Agora, vão ter transações que por características naturais ou características inerentes a elas, elas já têm uma maior propensão, probabilidade de me gerar uma situação relevante. Ok? Então eu vou colocar aqui que tem a primeira coisa que eu olho quando eu estou avaliando esse risco de situação, não conformidade relevante, é a característica inerente da transação que eu estou olhando ali dentro do objeto de auditoria. Agora, pessoal, vamos lá.
essa transação ela ocorre dentro de uma entidade. Essa entidade tem uma gestão, tem gestores públicos ali ou gestores do setor privado. Esses gestores são os principais responsáveis, os primeiros que deveriam estar preocupados com essas transações relevantes que têm o maior risco de dar problema de não conformidade, de distorção nas demonstrações ou de desvio na parte operacional. Concorda comigo? Esses auditores, esses gestores, se forem gestores competentes, preocupados, antenados, eles vão ser os primeiros a perceber que essas transações merecem um carinho deles. Eles também têm que fazer a gestão de risco deles, né? Concorda comigo? E nessa gestão de risco deles, normalmente quando eles eu estou no município de BH, aqui em Belo Horizonte. Eu sei que eu tenho que arrecadar IPTU. IPTU é muito relevante aqui para o município a gente arrecadar. Então vocês concordam comigo que eu sou o principal interessado em implementar mecanismos para me assegurar que eu vou conseguir arrecadar todo o IPTU que deveria ser arrecadado, que eu vou fazer o reconhecimento deles adequadamente, que eu vou aplicar a lei corretamente na hora de recolher esses tributos, que eu vou dar todo o carinho, o tratamento, o gerenciamento que merece esse tipo de transação, eu deveria fazer isso, certo? Então, gente, quando a administração vê essas transações que inerentemente são mais relevantes, ela deveria tomar medidas, mecanismos, adotar mecanismos para uma melhor gestão dessas transações. Agora, aqui também tem o zoológico municipal. O zoológico municipal, quando você compara, lembrando que a prefeitura tem recursos limitados para sair implementando esses controles. Lembra aquela história lá? Se eu quiser um seguro para o meu carro, eu tenho que pagar. Se eu quiser deixar no estacionamento, eu tenho que pagar. A prefeitura aqui, quando ela vai implementar um controle para gerenciar esses riscos, tem um gasto para ela também. Aí imagina que eu tenho o zoológico municipal. Gente, a receita do zoológico municipal nem compara com a receita do IPTU, concorda? Vocês acham que eles vão aplicar os mesmos mecanismos para garantir exatidão, integralidade, existência do IPTU para a receita do zoológico? Obviamente não, né? Se vocês fizerem isso, vocês estão fazendo uma gestão de riscos aí meio equivocada. Então é de se esperar que eu tenha menos mecanismos de controle dentro da receita do zoológico do que eu vou ter para arrecadação de IPTU, concordam comigo? Então, pessoal, além de eu ter essa característica inerente da transação, eu tenho também o mecanismo, a gestão, o controle exercido pela administração em cima dessa transação. E eu só vou ter uma distorção relevante, uma não conformidade relevante, quando eu estiver falando de uma transação que inerentemente já tem a capacidade de causar aquele turbilhão, aquela tempestade em tudo que eu estou vendo lá na minha figura financeira de conformidade de operação do meu órgão, e ao mesmo tempo a entidade responsável não tiver implementado mecanismos para prevenir, detectar ou corrigir distorções, não conformidades e desvios nessa transação, ou esses mecanismos estarem mal desenhados, mal implementados, ou mal mantidos, mal operacionalizados. Ou seja, o controle, o mecanismo tem que falhar também. Porque se a transação ela é perigosa por natureza, por inerência dela, né? Se eu tiver um controle muito bom, eu reduzo muito o risco, a probabilidade daquela transação me gerar uma distorção relevante. Nunca a zero, tá, gente? Porque todo controle é falho. Todo controle é falho. Mas eu reduzo, não é? Então, gente, eu só vou ter a materialização da distorção da não conformidade relevante quando? Quando, inerentemente, eu estiver falando de uma transação que ela é relevante em si e, ao mesmo tempo, o controle desenhado, implementado e mantido pela administração sobre aquela transação falhar em prevenir, detectar ou corrigir que aquela situação não conformidade desvio aconteça, certo? Como são dois eventos ruins aqui, gente, ou seja, quando eu tenho uma transação muito perigosa, já tipo assim, é uma coisa ruim, pode acontecer na vida do auditor. Chega na auditoria e tô vendo lá, tem essa transação aqui, tem conversão cambial, normalmente eu sei que tem um risco inerente maior. Eu sei que o pessoal já não sabe fazer muito. Tem cálculo de juros de empréstimo. Normalmente o pessoal não sabe aplicar regime de competência contábil nisso. Então, assim, eu já vou vendo que eu tenho potenciais problemas. Então, eu já associo isso aqui, o que a gente chama um risco, uma probabilidade
daquela transação em si já carregar um potencial nocivo com ela, para mim como auditor. E tem o fato também do controle falhar, da probabilidade do controle não funcionar. Essa probabilidade do controle não funcionar, a gente normalmente chama ele de RC. E esse risco inerente é o nosso RI. Lembrando, o I a gente troca por multiplicação, não é, pessoal? Uma vez que eu estou dizendo que essa variável, né, o risco de situação relevante, não conformidade relevante, é uma função aqui do risco inerente vezes o risco de controle. Lembrando, risco de controle, gente, é a segunda variável de risco com semântica negativa que a gente está vendo. O risco de controle é o risco do controle não prevenir, detectar ou corrigir distorções, não conformidades e desvios relevantes. Lembra disso? É risco de semântica negativa. Tranquilo? Eu posso substituir nessa equação aqui, né, na equação original, essa variável. Então, se eu fizer essa substituição, eu vou trocar o RDR, RNCR por RI vezes RC. Aí eu chego na nossa famosa, na consagrada, né, que vocês vão ver na maioria dos livros, das provas, que é o quê? O risco de auditoria é igual ao risco inerente vezes o risco de controle vezes o risco de detecção, ok? Por que alguns chamam o RDR aqui de risco residual, gente? Porque o RDR é basicamente o RI depois que ele foi reduzido pelo controle da entidade. Ou seja, eu tinha um risco inerente ali, saltando, livre, sorridente, alegre. Aí vem uma peneira nele que chama controle da entidade, passou nele e só sobrou dele um pouquinho. Ou seja, um resíduo. Então, normalmente dá-se o nome à combinação desses dois aqui, principalmente em bancas de concurso, de risco residual. É por conta disso, tá, pessoal? Tem algumas questões, por exemplo, na norma de auditoria financeira, ela fala com a gente, olha, se meu risco de controle estiver no máximo, o que é risco de controle no máximo, gente? É o risco de controle não é o risco do controle falhar em prevenir, detectar ou corrigir nosso problema? Então o risco de controle no máximo quer dizer o quê? Que praticamente o controle, eu não estou botando fé nele. Eu não deposito nenhuma segurança de auditoria no controle da instituição. Então, o que isso quer dizer? O meu RDR, nas palavras da norma, principalmente da NBCTA, a NBASP 2315. Se o meu risco de controle for o máximo, o meu RDR tem que ser igual ao RI. Ou seja, ele não teve filtro nenhum nele. Meu risco residual vai ser igual ao RI. Tranquilo, pessoal? Felipe, nós vamos associar números a isso aqui? Podemos associar números, só que a gente vai ter uma aula só para falar de escalas de risco. Não é essa agora. Agora eu só vou explicar por alto essas variáveis. Felipe, nós vamos entender no detalhe como você identifica e avalia o RI, o RC? Não, só por alto. Essa aula aqui é introdutória. Modelo de risco e auditoria é o que mais toma tempo em qualquer curso de auditoria. Isso aqui é só uma palhinha do que é esse modelo, certo? Então vamos fazer uma outra releitura aqui, né, gente? Quando que eu vou emitir um relatório errado? Quando existir uma transação muito perigosa que ela já carrega inerentemente com ela o potencial de ter uma distorção, não conformidade ou desvio relevante, e ao mesmo tempo o controle da entidade que é desenhado, implementado e mantido pela entidade para prevenir, detectar ou corrigir esse tipo de distorção, desvio, não conformidade, falha em fazer isso. E ao mesmo tempo eu vou lá como auditor, né? E não consigo pegar esse problema também. Aí eu vou emitir um relatório de auditoria errado. Então, gente, o modelo de risco e auditoria é basicamente uma forma de eu trabalhar essas três variáveis ao longo de todo o trabalho. Eu vou identificar transações que inerentemente têm um potencial mais perigoso, aí, de ter uma distorção, não conformidade ou desvio relevante. Vou avaliar como é que são os controles implementados pela entidade sobre aquela transação, né? Até aqui, gente, eu estou identificando e avaliando. Lembrando, isso aqui tá lá na entidade. Eu, como auditor, isso bancas adoram fazer isso, tá, gente? Essas pegadinhas. Tem um monte de questão. Estão sob o controle do auditor as variáveis RI, risco inerente e risco de detecção. Errado. O risco de detecção é responsa do auditor. O auditor, ele não gerencia esses riscos inerentes aqui de controle. Isso aqui é da entidade. O auditor, ele identifica e avalia, mas ele não tem gestão, controle sobre esses riscos.
O único risco que ele tem controle aqui, nessa parte direita da equação, é o RD. Por quê? Lembra que esses dois aqui vão gerar o RDR, né? Quanto maior o RDR, menor o RD que eu estou para aceitar, ou maior o nível de confiança que eu vou precisar para meus testes de auditoria, certo? Então, isso eu consigo controlar como auditor, a extensão dos meus testes. Agora, o RI e o RC eu não consigo gerenciar eles. Ah, deixa eu reduzir o RC aqui, deixa eu aumentar o RI. Eu não consigo. Isso aqui é coisa da entidade auditada, não é do auditor. A única coisa que o auditor consegue mexer do lado direito da equação é o RD. Normalmente a gente fala que a gente nem pode mexer no lado esquerdo, porque o RA a gente fixa ele. Eu poderia mexer no RA. O que é eu mexer no RA? É eu falar que eu estou propenso a aceitar o maior risco de eu errar o relatório, ou eu reduzir o apetite que eu tenho a risco e reduzir a probabilidade de eu errar esse relatório, que influencia nessas outras variáveis aqui também, certo? Da mesma forma que a gente mostrou que influencia aqui. Então, assim, a única variável que normalmente a gente mexe mesmo, que a gente tem liberdade para mexer no trabalho de auditoria, é o RD. Porque o RA vem fixado, o RI e o RC a gente não controla, a gente só identifica e avalia. Ou seja, atribui valor. A partir do momento que eu tenho valor para esse fixado e eu atribuo valor para esses dois, eu consigo gerenciar meu RD, que é o risco de detecção. Outro detalhe, tá, gente? Como o RC é um risco de semântica negativa, vocês vão ver algumas metodologias. Em concurso eu nunca vi cobrar isso aqui muito, mas pode cobrar, tá? Algumas metodologias falam de nível de confiança em controle, que é 1 menos RC. O que é isso aqui? Quanto melhor é o controle, menor o risco de controle. Porque o risco de controle aqui, lembrando, é o risco do controle falhar. Quanto melhor o controle, maior o nível de confiança que eu estou atribuindo para os controles da entidade, que eu estou dizendo como auditor que eu estou atribuindo confiança, ok? Então, são semânticas invertidas aqui. Normalmente, como o nível de controle, nível de confiança em controles, ele conversa direto com o RI, por quê? Quanto maior o RI, mais controle a entidade deveria ter. Mas isso aqui não é o que deveria não, tá, gente? É o que eu, auditor, avaliei do controle deles. Vamos supor, eu tenho lá a transação de... Eu tenho um risco relacionado à existência dos meus estoques na Secretaria de Educação. Certo? O que é um risco inerente associado à existência dos estoques? Eu estou querendo dizer que pode ser que esses estoques não existam. Eu estou contabilizando coisa que não existe numa auditoria financeira. A informação contábil está distorcida. Aí o que acontece? Eu vou agora, uma vez que eu sei que existe esse risco inerente associado à existência dos estoques, eu vou ver com a entidade quais controles, quais mecanismos ela opera para ela ter uma segurança que os estoques dela existem. E ela pode virar e falar, ó, Felipe, a gente faz uma coisa aqui que é inventário periódico. Nesse inventário periódico, uma vez por mês, todos os almoxarifados fazem uma contagem ali com contadores externos, né, com auxiliares externos, para ver se as quantidades de estoque que estão no mundo real conversam com aquelas que estão no sistema. E com isso a gente tem uma segurança de que tudo que está aqui no relatório realmente existe no mundo real. Não é um controle bacana? Então ele está me dando um controle legal. Se eu der ok nesse controle e falar que eu vou confiar nesse controle, quer dizer que eu estou reduzindo o risco de controle ou, em outras palavras, aumentando o nível de confiança que eu estou atribuindo àquele controle. E aí, gente, guardem um outro spoiler. Tá tendo slide, mas eu já vou adiantar. Se isso aqui acontece, quando eu atribuo confiança a algum controle para reduzir o meu RI, ou reduzir assim, na verdade, reduzir a distorção relevante, eu vou bater uma peneira ali no... Realmente tem uma peneira que eu vou bater no RI para reduzir o risco de distorção relevante. Eu sou obrigado a testar esse controle. Então, esse RC aqui, ele conversa, gente, ele conversa com uma coisa que a gente chama de teste de controle, que é um teste de auditoria. E o RD conversa com uma coisa que chama teste substantivo, que também é um teste de auditoria. Tranquilo? Qual que é a diferença de um e de outro?
É para outra aula. Mas lembra, para eu atribuir confiança a um controle, a norma já me fala que eu vou ter que fazer teste naquele controle. Então me dá trabalho atribuir confiança naquele controle. A identificação e avaliação de risco, pessoal, não é uma coisa tranquilinha, não. Ela dá trabalho. Igual eu falei, não tem chutômetro do auditor. Ah, eu acho que esse aqui é 82%, o risco controle é 12%. Não existe chutômetro. Todos os valores que a gente atribui aqui, eles partem de uma identificação e avaliação de risco muito bem feita. Se não for bem feita, a gente vai pagar o preço lá na execução do trabalho. A gente vai ter retrabalho, a gente vai ter problema. Pode ser que a gente incorra num risco de auditoria maior do que o que a gente pode aceitar por um vacilo nosso. Então a parte mais importante de uma auditoria baseada em risco é essa identificação e avaliação de riscos aqui. Que ocorre onde? No planejamento de auditoria. Então coloca na cabeça também. Outra coisa, para quem executa auditorias aí no dia a dia nos tribunais. A fase do trabalho que eu mais tenho que gastar a hora da minha equipe é planejamento. Porque se eu fizer um planejamento bem feito, essa avaliação aqui de riscos bem feita, gente, eu já saio do planejamento sabendo assim qual que vai ser o tipo de relatório de auditoria que eu vou emitir, se isso aqui estiver bem feito, ok? Então assim, dica de ouro, coloque muito tempo nessa avaliação. Isso aqui é o coração das nossas normas NBASP hoje auditoria. É o risco em auditoria, tranquilo? Ou em outra oportunidade, outra hora eu vou explicar a diferença desse tipo de teste, mas coloca na cabeça, são testes. As normas chamam de respostas de auditoria. Quais são os dois principais tipos de resposta de auditoria que eu tenho? Teste controle e procedimentos substantivos. Procedimento substantivo ele divide em outros dois tipos, mas não vou entrar nisso aqui agora. Vamos focar no modelo de risco em auditoria aqui, tranquilo? Então, pessoal, basicamente a ideia que eu queria passar para vocês é essa. Nós demos o conceito aqui das variáveis, as relações entre elas, colocamos algumas nomenclaturas diversas que aparecem aí na literatura ou em concurso, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, Felipe, eu tô com uma dúvida, caso prático, uma questão, eu vou fazer depois uma aula de resolução de algumas questões de bancas de risco de auditoria e vou postar também. Vai ser uma parte 3 aqui desse nosso trabalho. Mas o modelo de risco de auditoria é isso, gente. E não tem bicho sete cabeças. Vocês viram que a gente fez tudo aqui com base no gogó. A matemática veio só auxiliar aqui. Então, por exemplo, a gente escreveu no gogó o que é um risco de auditoria, no gogó o que é o RDR, o que é o RI, o que é o RC, o que é o RD, o que é os complementares deles, né? O nível de confiança aqui, que normalmente a gente vê em algumas metodologias, o nível de confiança em controles, então tá explicadinho, ok? Se tiverem dúvidas, casos concretos, me mandem, eu respondo, seja no YouTube, seja lá no Instagram, eu respondo no próprio comentário, fica tranquilo, beleza? E aí, pessoal, voltando um pouquinho para a nossa apresentação aqui, deixa eu esvaziar essas anotações. Eu já dei esse spoiler para vocês, mas não custa nada lembrar. Risco de controle, conversa com teste de controle. Risco de detecção, conversa com procedimentos substantivos. Tranquilo, pessoal? Era o último slide, aqui agora é só referência, ok? Aqui agora é só referência. E fechamos então essa palhinha, né? Uma palhinha que deu aqui 1 hora só para falar desse modelinho de risco em auditoria. Volta aqui para mim. Gente, não dá para explicar todos os conceitos, falar tudo de uma vez só, porque isso aqui é horas e horas que a gente gastaria. O objetivo nosso aqui era falar primeiro dessa equação, desse modelo de risco em auditoria que é previsto nas normas, nas NBAS, vocês vão ver aparecendo de conformidade, antifinanceira. Pode cair em prova, CESP, por exemplo, adora brincar com essas variáveis de relação. Se eu aumentar essa, o que acontece com essa? Qual dessas o auditor consegue gerenciar? Quais que não consegue? Depois eu vou pegar umas questões e vou mostrando para vocês o histórico aí da banca, certo? E aí, vou gravar uma segunda parte do vídeo só para dar exemplos para vocês de como a gente mensura esses. Porque, igual eu falei, é um modelo ali matemático, eu tenho que atribuir valores. Mas vocês acham que no dia a dia eu vou fazer uma auditoria, eu vou ficar assim, esse risco inerente aqui tá com a carinha de 84%, esse outro aqui 52%. Vocês acham que isso aí não é intuitivo, gente? E a gente não tá falando, a avaliação de riscos não é uma ciência exata para dar uma medida cardinal ali para aqueles riscos. É mais para a gente priorizar o que fazer.
Então, no próximo módulo, né, na segunda parte aqui dessa auditoria baseada em risco, eu vou falar de atribuição de valores assessoriados. Vou depois gravar essa aulinha de resolução de questões e, se Deus quiser, gente, continuando aqui com o canal no YouTube, a página no Instagram, eu vou gravar aulas mais específicas sobre como que a gente trabalha com base nas normas, na metodologia ORI, como que a gente faz a identificação e avaliação do RI, como que a gente trabalha o RC numa auditoria, certo? E como a gente trabalha também a questão do RD, né? O planejamento dos testes de auditoria que eu vou fazer. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, deixa eu pegar aqui rapidinho. Vou mostrar para vocês que isso aqui eu estou dando esses conceitos, mas não é nada que vai ficar só na prova, que a gente nunca vai fazer, não. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês de trabalhos que a gente faz, mesmo que a gente faz essa avaliação. Coisa rápida aqui, sem entrar muito no detalhe, mas olha só, aqui no planejamento a gente documenta a matriz de avaliação de riscos em auditoria. Como é que é essa avaliação de riscos, né? Voltar a tela aqui para vocês verem. Só estou passando a parte aqui do cabeçalho, rapidinho. Vou abrir um papel de trabalho aqui, só ocultar meu auditado eu já volto à tela. É só vocês verem que a gente aplica isso aqui na prática. Tá, ocultei aqui. Volta aqui a tela para compartilhamento. Olha para vocês verem. No dia a dia, isso aqui é um papel de trabalho de uma auditoria. Isso aqui é um dos últimos papéis de trabalho do nosso planejamento. Mas só lembrando, tá? Isso aqui é revisado ao longo de toda a auditoria, onde o quê? Eu vou levantar meus riscos, minhas afirmações sobre esses riscos. Depois, em outra aula, eu explico o que é esse conceito de afirmações, que serve para todas as auditorias. Eu faço a avaliação do risco inerente. E aqui, vocês estão me vendo colocar aqui 92%, 95%, 86%. Não, a gente usa uma escala qualitativa. Depois eu vou explorá-la melhor na outra aula. Mas só para vocês verem que a gente avalia risco inerente, a gente avalia risco de controle, chega aqui no nosso risco de situação relevante, porque é uma auditoria financeira, né? E por fim, a gente troca o RD por nível de confiança. Nível de confiança que eu preciso em teste detalhe e na efetividade de procedimentos de análise substantivos. O que é procedimento de análise substantiva e teste de detalhe? São os dois tipos, né, de procedimento substantivo que eu tenho segundo as normas de auditoria, que eu não vou explicar isso no detalhe agora. Mas vocês veem, eu estou trocando a variável RD pela variável nível de confiança aqui. E aí, eu estou definindo com isso, só para vocês verem, eu tenho risco normal, elevado e significativo. Qual que vocês acham que eu trabalhei mais aqui, gente? Óbvio que foi o risco significativo. E qual que vocês acham que me deu mais problema na auditoria? Foi o risco significativo. Porque a gente fez uma avaliação bem feita dele nesse trabalho, tranquilo? Então, só para vocês verem que isso aqui é aplicado no dia a dia. Quem está fazendo concurso não vai ficar só naquela equaçãozinha e nunca mais vai ver isso, não. A gente aplica isso no dia a dia aqui em auditorias do tribunal, tranquilo? Então, é isso, pessoal. Fechar aqui a paginazinha. Volta aqui para minha cara. Me despedir de vocês, muito obrigado aí por assistirem. Deixe comentários, deixe o like, por favor, ajuda a gente a fortalecer o canal do YouTube e a página no Instagram. Recomende para colegas se estiverem gostando aí do conteúdo. Comentem se tiverem dúvidas, eu respondo assim, na medida do possível aqui. E desejo sucesso aí para vocês, tanto no trabalho quanto nos estudos, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.